Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem e hoje nós vamos calcular o mínimo múltiplo comum, o famoso MMC, entre 30, 45 e 60. Lembrando que esse cálculo pode ser entre dois números, entre 3, entre 4, entre 5. Aqui no caso nós vamos calcular somente de três números para ficar mais fácil o entendimento, ok? E como é que se faz para calcular o mínimo múltiplo comum? Nós temos duas maneiras de se calcular o mínimo múltiplo comum entre dois ou mais números. Ou nós podemos decompor esses números em fatores primos, dividindo-os por uma sequência crescente de números primos. Os resultados nós vamos multiplicar no final e assim teremos o menor múltiplo comum entre 30, 45 e 60. Uma outra forma de se calcular o mínimo múltiplo comum é buscando os múltiplos de cada um desses números, né? E no caso, eu acho bem trabalhoso, né? Aqui são números de valores pequenos, mas se forem números muito grandes, fica complicado. Então, o ideal mesmo é que vocês decomponham os números em fatores primos, o resultado multipliquem e assim vocês vão encontrar o mínimo múltiplo comum entre quaisquer números. Aqui no caso, vocês vão ter que buscar os múltiplos de cada um até encontrar um número que seja o múltiplo comum aos três números, ok? Mas vamos iniciar pela decomposição de fatores primos. E no caso, antes de tudo, nós vamos definir o que é um número primo, né? Aqui nós temos uma sequência crescente de números primos, uma sequência infinita, temos os três pontinhos me indicando o que é infinita, temos o 2, que é o único número primo que é par, né? E todos os outros, né, são números primos, né? O 3, o 5, 7, 11, 13, 17, 19, o 23, o 29 e assim sucessivamente. E no caso, a definição de número primo é aquele número que só é divisível por ele mesmo e por um, né? Ok? Então vamos iniciar a decomposição. Nós vamos escolher um número primo para ser divisor ou dos três, ou de dois apenas, ou de apenas um. No caso, a gente percebe que o 30 e o 60 é divisível por 2, portanto, o 2 é divisor de 30 e 60. Vamos começar por 2, então. 30 por 2 é 15. O 45 não é divisível por 2, nós vamos repetir o 45. E o 60 por 2 é 30. Agora nós vamos analisar se ainda é possível a divisão por 2. Sim, porque nós temos o 30, que é divisível por 2. Então, vamos repetir o 2. O 15 nós vamos repetir aqui, porque ele não é divisível, né? O 45 também não é divisível por 2, porém o 30 é divisível, que vai dar 15, né? Então, agora nós vamos analisar se ainda é possível continuar a divisão por 2. E a gente percebe que não é mais possível colocar o 2, porque nem o 15, nem o 45 são divisíveis por 2. Assim, nós vamos para o próximo número primo, que é 3, sempre numa sequência crescente, né? Poderíamos até colocar o 5, porém, não estaríamos na sequência, né? Então, o 3 é o que vai primeiro aqui. E o 15 por 3 é 5, 45 por 3 é 15, e aqui de novo 15 por 3 é 5. Ainda é possível a divisão por 3? Sim, porque temos o 15, que é divisível por 3. Vamos repetir o 3. O 5 não é divisível por 3, nós repetimos. O 15 por 3 é 5. E vamos repetir esse 5 aqui. Ainda é possível a divisão por 3? Não. Então, vamos para o próximo número primo, que é o 5, né? E o 5, ele como é um número primo, só é divisível por ele mesmo e por 1. Então, 5 por 5, o que vai dar 1, né? E terminamos assim a decomposição em fatores primos. Observem que aqui à direita nós temos somente números primos. E para encontrar o mínimo múltiplo comum entre 30, 45 e 60, vamos multiplicar esses valores, né? E vai dar quanto? 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 3 é 12,
12 vezes 3, 36, e 36 vezes 5 é 180, certo? Então, 180 é o menor múltiplo comum entre 30, 45 e 60, ok? Agora, nós temos uma outra maneira, que é buscar os múltiplos, né, desses mesmos números, para ver se realmente o 180 é o menor múltiplo comum entre eles. Buscando os múltiplos de um número, nós vamos multiplicá-lo por uma sequência de números naturais. E quais são os números naturais? É o número 0, 1, 3, 1, 2, 3, 4, são os números positivos, não é isso? Então, multiplicando 30 por uma sequência de números naturais, começando pelo 1, 30 vezes 1 é 30, vezes 2, 60, vezes 3, 90, vezes 4, 120, vezes 5, 150, vezes 6, 180, vezes 7, 210 e assim sucessivamente. Eu vou parar porque já encontramos o 180 aqui, né? Isso já me indica que 180 é um múltiplo de 30. Então, e aqui também deu 180, né? Vamos agora ao 45, buscar os múltiplos do 45 até chegarmos no 180, se é que 180 é múltiplo de 45. Eu tenho certeza que é, né? Mas nós vamos fazer assim mesmo para chegarmos no 180. 45 vezes 1, vezes 45 vezes 1 é 45, 45 vezes 2 é 90, 45 vezes 3 é 135, 45 vezes 4 é 180, e assim já temos aqui o 180, podemos parar aqui, não é isso? E o 60? Será que o 180 é múltiplo de 60? É lógico que é, né? Mas vamos lá, chegar no 180. 60 vezes 1 é 60, vezes 2, 120, vezes 3, 180. Então, chegamos aqui no menor múltiplo comum entre 30, 60 e 45, buscando os múltiplos de cada um separadamente. Então, nós encontramos aqui o 180, aqui também encontramos o 180 e aqui também encontramos o 180. Os outros, observem que 90 é múltiplo de 45 e é múltiplo de 30, porém não é múltiplo de 60. Nós temos aqui o 60, que é múltiplo de 30 e é múltiplo de 60, porém não é múltiplo de 45. Então, o que é o menor, qual é o menor múltiplo comum? É o 180, que ele é múltiplo comum aos três, né? Tanto ao 30 quanto ao 45 quanto a 60. Os outros não são múltiplos comuns. Eu, no caso, o 30 só é, o 90 só é múltiplo de 30 e de 45 já não é de 60. Então, por isso, o comum aos três números, múltiplo comum aos três é o 180, ok? E é o menor também, né? É isso aí, gente. Espero que vocês tenham entendido. Um abraço a todos. Tchau, tchau.